o Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro, voltados ao mercado externo e aos cofres de Portugal. Durante o Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido em latifúndios com mão de obra escrava. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café continuou até 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. Durante o regime militar, chegamos ao chamado milagre econômico. Ao menos na economia, parecia que nada podia dar errado. Não tinha nenhuma razão para deixar de crescer. Parecia que o Brasil caminhava para o paraíso. A primeira crise do petróleo aconteceu em outubro de 73. E deu uma rasteira no modelo brasileiro de desenvolvimento. O petróleo era quase que de graça, era mais barato que água mineral. Nós pagávamos $1,60, $1,70 por um barril de petróleo. Era o preço de uma garrafa de água Perrier. Em 74, o Simmons estava pagando $6 o barril. Mais alguns meses depois, $12 o barril. O primeiro choque do petróleo produziu uma crise internacional. A rainha da Holanda andava de bicicleta para economizar a gasolina. Foi um desastre. O Brasil crescia mais do que o Japão, que os países da Europa, mas era um dependente de importação de petróleo. Nós importávamos 80% do petróleo que consumíamos. O que acabou por golpear o modelo de desenvolvimento. O modelo ele acabou encontrando limites. Porque nós não tínhamos petróleo, tínhamos que importar mais e os nossos produtos não valiam muito. E nós não tínhamos condições de pagar a importação. Sem importação, você não produz nada. Foi um tremendo choque. O Brasil entrou numa tremenda crise. Praticamente quebrou, né? O balanço de pagamentos é um resumo de tudo aquilo que o Brasil vende para o mundo exportando e o que ele compra do mundo importando. A chamada conta corrente. É a diferença entre o que entrou e saiu. Isso entra tudo, entra importação, exportação, pagamento de viagens, pagamento de licenças, pagamento de serviços. No fundo, ela não é muito diferente da dívida das pessoas. Quando a família gasta mais do que ganha, ela tem que cortar custos ou se endividar. Ela tem que cobrir aquela diferença com empréstimo. Todo mês ela vai lá, toma um empréstimo para cobrir o caixa. Cada dia ela vai estar mais endividada. E a mesma coisa acontece com o país. Os países todos restringiram as importações, fizeram uma recessão interna para poder administrar o problema. O Brasil não fez isso, não dava. Em vez de recessão, o Brasil preferiu se endividar. Por causa da crise do petróleo, a América Latina toda se endividou. O Brasil se endividou junto com todo o resto do mundo que não produzia petróleo. E, na minha opinião, não tinha outra saída. Qual seria a saída para fazer um racionamento de petróleo? O Brasil viraria Bangladesh e nunca mais teria se recuperado. E muitos países tiveram crises por isso, porque isso foi gerando dívidas cada vez maiores. Só que, na época, havia a chamada reciclagem competitiva dos petrodólares. Países exportadores de petróleo tinham um excesso enorme de recursos, de dinheiro pronto para ser emprestado. Só que esses países não tinham como usar isso para suas economias domésticas. Os bancos se viram com um volume gigantesco de dinheiro. O sistema financeiro mundial embarcou numa onda de financiamento para países como nunca tinha acontecido. Esse é o mundo mais global que a gente já teve. O sentimento é que é onde o progresso tem lugar e é preciso participar disso, ponto. E o Simmons sabia também que não tinha outra saída para o Brasil, a não ser se endividar. E isso significa que os investimentos americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Com o endividamento externo, o Brasil pôde continuar o desenvolvimento. E o Brasil foi para frente. Ele resolveu fazer uma fuga para frente, né? Então, ele criou o segundo PND. Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse plano visou endereçar uma nova etapa no processo de substituição de importações. Mas num nível mais sofisticado. O Brasil resolveu passar para o estágio da produção
de bens de capital, máquinas, equipamento, etc. Na área química, na área siderúrgica, na área de papel e celulose. Infraestrutura, siderurgia, metais não ferrosos. A indústria petroquímica, energia, pesadamente, Itaipu. Estradas de rodagem. Tudo quanto era parque produtivo, novas ferrovias, um programa atômico monumental e criando uma estatal por semana. Criaram 400 estatais. Foram muitos processos simultâneos que deram origem a um grande ciclo de crescimento também. Não é? O governo investiu na Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Itaipu, Embratel, Angra, Carajás e o Proálcool para a produção do álcool combustível. Vencemos a primeira crise do petróleo, que foi muito pesada, foi muito difícil, mas foi bem administrada. O Brasil continuou crescendo 7% ao ano, mas só pôde continuar fazendo porque tinha crédito externo e acumulando a dívida. Em 1978, esse problema, a dívida externa e a dívida interna tinham aumentado bastante, mas o problema de balanço de pagamento estava superado. E aí é que acontece o segundo desastre, o segundo choque do petróleo. Nós, como vários outros países que haviam se endividado por ocasião do primeiro choque do petróleo, sofremos um triplo golpe. Nós tivemos o segundo choque do petróleo, uma nova quadruplicação em 79. Se no primeiro choque passou de 2 para 10, no segundo choque passa de 10 para 36. Quando eu voltei para o governo, $46 do barril. Era impossível você fazer um desenvolvimento das exportações que pudesse pagar isso. Aí foi uma desgraça. Nós tivemos que administrar esse problema com mais a dívida externa. Depois do choque do petróleo, a inflação chegou a 12% nos Estados Unidos, então eles levaram a inflação, os juros, a quase 20%. O Volcker, presidente do Banco Central norte-americano, elevou as taxas de 2,5% a 3% até perto de 20%. Aquilo nos pegou numa posição frágil. Como os nossos contratos eram em juros flutuantes, nossa dívida triplicou, né? Nós já tínhamos uma série de projetos e investimentos ordenados, como Itaipu, por exemplo, que passou a pagar 25% de juros sobre os empréstimos que havia tomado no mercado internacional. Isso reverberou no mundo inteiro, produziu um grande choque, arrochou o crédito mundial. Porque você estava em uma plena crise mundial, uma crise de proporções gigantescas. Uma crise que quebrou o mundo. De maneira que já em 1980, 81, o Brasil se defronta com um bloqueio no financiamento externo. Que levou o Brasil a quebrar financeiramente, como quase todos os países da América Latina, exceto a Colômbia. E, além disso, houve uma recessão sincronizada dos países da OECD, os países ricos. Cada um desses eventos por si só já seria dramático. A combinação dos três, num período muito curto de tempo, significou que vários países se viram em dificuldades insuperáveis. O presidente Figueiredo costumava dizer o seguinte: soltaram contra o meu governo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só falta uma praga de gafanhoto. Peguei o carro, saí de lá, meio constrangido. Aí eu pego o jornal, abro assim, uma onda de gafanhotos invade Mato Grosso. Além da dívida, do balanço de pagamentos e da queda do PIB, chegava ainda outra praga, a inflação ascendente. O nível de endividamento não é do Brasil, é do mundo. Tinha atingido proporções que não tinha mais condição de continuar. A dívida tinha adquirido um tamanho que era impossível de ser resolvido. Então, o que aconteceu? O que houve foi uma crise da dívida externa na virada dos anos 70 para os 80. Todos os países que importavam petróleo se endividaram por um mecanismo muito interessante, que é uma espécie de jogo de criança. O banco emprestava para a gente o dinheiro para comprar o petróleo do árabe. E o árabe pegava o dinheiro e depositava no mesmo banco. Então, tinha uma brincadeira de roda. Em algum momento, alguém chegou e disse: mas eu quero receber o meu. Não, o teu não existe. O que existe é a roda. Ou você quer continuar rodando, ou quiser, para. Aí o mexicano parou e desabou o mundo. Desabaram todos os países. Então, quando chega em 1980, quebra a Polônia. E em 1981, quebra a Argentina. Em 82, quebra o México, pede moratória. Essa moratória aconteceu há poucas semanas da reunião do Fundo Monetário Internacional. O secretário do Tesouro americano disse: olha, o Tesouro americano não tem nada com isso.
Vocês, bancos, emprestaram, vocês, países, tomaram o dinheiro, vocês que resolvam. Numa palavra, danem-se. Aí gerou o pânico. Então, houve uma interrupção instantânea do crédito para os países devedores, os países em desenvolvimento. Os bancos pararam de dar crédito ao Brasil e rapidamente as reservas internacionais se esgotaram. Quer dizer, o Brasil quebrou, né? O Brasil entrou em default, né? Default é uma situação técnica que você chega aos seus credores e diz assim, ó, não dá para pagar. Era o início da crise da dívida externa, que se estenderia por muitos anos. Que se abre uma nova etapa de crise mundial que afeta as economias em desenvolvimento, especialmente as economias da América Latina. There was a sickness that hit the whole of Latin America, including Brazil in the 1980s. It was reflected in the debt crisis. Ficou conhecida como crise da dívida externa latino-americana. A percepção era que, a partir de 1984, tudo voltaria ao normal e não voltou. O Brasil entrou em default em 82. Ficou tecnicamente em default de 82 até 93. O que quer dizer isso? Evidentemente, se eu fosse dar dinheiro para o Brasil pós-default, eu falei, bom, se já não pagou fulano, por que vai pagar a mim? Então, o acesso do Brasil ao mercado de capitais ficava muito restrito. Porque ninguém mais emprestava dinheiro para a gente. A década de 80 para o Brasil foi chamada década perdida. Então, essa foi uma fase, se você quiser, de mais ou menos 12 anos, essa chamada década perdida. Muito do que se chamou da década perdida, o fato que nos anos 80 o Brasil não se desenvolvia, está relacionado a uma escassez crônica de divisas. Num determinado momento, petróleo e juros era mais do que o total das nossas exportações. Para conseguir torear, administrar essa situação, tivemos que restringir as importações à metade. O país tomou a decisão de centralizar as operações de câmbio. Toda a operação de câmbio passava pelo crivo do Banco Central. E aí nós passamos a controlar o pagamento das importações. Nessa época, qualquer importação dependia de uma autorização, aproximadamente 3.500 produtos que eram proibidos de entrar no Brasil. Era proibido importar um automóvel, um computador, uma geladeira, nem que se pagasse o imposto. Simplesmente o governo não autorizava. Então, havia guias de importação. Quando a crise se aprofundou, era proibido emitir a guia. Era a chamada política da gaveta, que chegava o pedido de importação, botava na gaveta, engavetava. O país mantinha um controle de capitais sobre saída. Toda a legislação de evasão cambial, controle de divisa, criminalização da chamada evasão de divisas, é associada a esse período. O grau de, digamos assim, de repressão cambial de tal ordem que transações perfeitamente legítimas, sei lá, passar 30 dias ir com meu filho para a Disney, ser obrigado a comprar no dólar paralelo. Ele existia, era extraoficial, digamos assim, mas estava no jornal. Então, era uma situação absurda de um câmbio que não existia para fins legais, mas que existiam os cambistas e doleiros. Isso não era problema só brasileiro, não. Boa parte da América Latina funcionava assim. Você, no passado, vivia atormentado com a questão da dívida externa. Era o grande problema brasileiro, a dívida externa. A crise da dívida evoluiu por etapas. A primeira etapa, a rolagem da dívida, como se chamava, que era receber os recursos dos bancos para poder pagar os bancos, para não criar a inadimplência. A prioridade era pagar os bancos, para poder manter a bicicleta rodando, né? E houve uma corrida de procurar recursos para pagar as dívidas, acordos com o Fundo Monetário Internacional, coisas dessa ordem, né? Eu acompanhei todos os ministros da Fazenda que foram a Washington para fazer o périplo da dívida, visita ao Fundo Monetário, visita ao Banco Mundial, visita ao Tesouro Americano. Foi aquele período intenso de negociações com o FMI, carta para lá, carta para cá? Nós tivemos sete cartas de intenção com o Fundo Monetário.
Essas cartas são o seguinte. Era o programa que o país acertava com o Fundo Monetário, com o Banco Mundial. Então era preciso que o Banco Mundial desse financiamentos, mas em contrapartida ele solicitava ou impunha as chamadas reformas estruturais. Você vai precisar fazer um superávit no orçamento de X. Você vai precisar controlar meios de pagamento, manter a tua taxa de câmbio flutuando. No fundo, era uma desregulamentação da economia e a abertura do setor externo. Então você se compromete. Depois, ele vem para ver se você cumpriu o que você prometeu ou não. Você estava honestamente dizendo, eu quero chegar a este superávit. Pois o Brasil renegociou essa carta 7 vezes. Durante o processo, era evidente que não dava para chegar. Bom, vou te dar mais uma colher de chá, vai lá tomar um Todd e vamos fazer outra vez. Nós celebramos inúmeras cartas com o Fundo Monetário porque nós não tínhamos absolutamente nenhum conhecimento das nossas realidades. Quer dizer, nós não tínhamos estatísticas básicas, de modo a que pudéssemos usar essas estatísticas e, com isso, construir metas verossímeis. A posição do final do primeiro semestre só ia ser conhecida lá para outubro e novembro. Então, não era uma informação que tinha qualquer utilidade sob o ponto de vista de gestão das finanças públicas. E sem informação, o próprio Estado funciona pior, né? Porque o próprio Estado não tem informação adequada para tomar suas decisões. O Brasil sempre era visto assim, com uma simpatia. O brasileiro, todo mundo gosta. Quem não gosta do Brasil? Todo mundo gosta do Brasil. Mas olhava-se sem muita seriedade, né? Com um certo sorriso nos lábios. Assim, um país não muito sério. E a população ia às ruas contra o FMI. As receitas do FMI não eram remédios doces, eram remédios amargos. Às vezes era sacrifício. O governo tinha que gastar menos, o país tinha que desvalorizar a sua moeda. Significaram corte de políticas sociais, recursos de políticas sociais, deterioração do poder aquisitivo dos salários, precarização das relações de trabalho. É evidente que o FMI tem a sua própria visão do mundo, mas dizer que o FMI vem para prejudicar o país é uma grande tolice, E há muita incompreensão sobre o FMI. Então, esta falta de conhecimento do trabalho que é feito, da relevância desse trabalho, faz com que haja visões políticas interessadas, né, pouco sinceras, interessadas em difundir uma visão como essa. Mas que você pode usar no processo eleitoral. Era muito... Fora FMI. Seu país se rebelava contra isso, etc., e dizia que não ia pagar e tudo isso. Porque essas populações foram instrumentadas por uma visão equivocada. Só olhar para a Argentina agora e ver quanto vale uma ajuda boa, bem feita da FMI. O Brasil foi o país que ajustou mais rapidamente a sua economia. O Brasil voltou para o equilíbrio em contas correntes. Nem foi por virtude, não. Foi por causa de uma política recessiva profunda. Em 81, nós tivemos uma queda de 3 ou 4% do PIB e em 83, novamente, um encolhimento de 3 ou 4%. Para você ter uma ideia, o PIB per capita brasileiro caiu em nada menos que 81, 82, 83. E o número de gente que precisava trabalhar aumentou muito. Então, tivemos desemprego enorme, tá? Além disso, a dívida continuava aumentando e a inflação continuava se acelerando. O problema da inflação era uma tragédia. E eu digo sempre que a maior frustração da minha carreira pública foi a inflação. A inflação foi crescendo de 15 para 20, 40, 70, 100, 200% de inflação nas nossas mãos. Para nós era uma vergonha. Essas dificuldades econômicas, a meu ver, até ajudaram a antecipar o projeto democrático. A liberdade e a democracia estão aí, né? Isso vem das lutas da direta já. E a gente venceu a ditadura juntos, unidos. A morte foi decretada na Praça da Sé. População na rua pedindo o direito de votar. Eu, aos 19 anos, estava dentro de uma prisão, grávida do meu primeiro filho. Abraçada com pessoas que eu não conhecia, chorando, abraçada na bandeira do Brasil. Mas, efetivamente, essas eleições não foram diretas. A proposta foi rejeitada pela Câmara. A ditadura sobreviveu mais 2 anos, né? Mas já estava ferida de morte.
As eleições foram indiretas, mas Tancredo Neves e Paulo Maluf as disputaram como se fossem diretas. A crise se torna cada vez mais profunda e o ministro Dornelles ia ser ministro da Fazenda. Havia entregue a ele, Dr. Tancredo, uma churumela de documentos, um cartapácio, sobre a situação da economia brasileira. Alguém quis agradá-lo. Falou assim: doutor Tancredo, o senhor foi fundamental para acabar com a ditadura, botar os milicos para fora. Então o doutor Tancredo falou assim: botamos os militares para fora coisa nenhuma. Eles viram isso aqui e desistiram. E deu uma gargalhada, né? Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu presidente da República o senador Tancredo Neves. Depois de 51 anos de trajetória pública no país, onde foi quase tudo, né? Depois de viver o drama de Getúlio, sendo seu ministro da Justiça, foi primeiro-ministro do parlamentarismo, ele foi governador de Minas, ele foi presidente do BNDES. O Tancredo foi diretor da SUMOC, depois que é a semente do Banco Central. Um homem com esse currículo, com essa história, aos 74 anos, consegue chegar ao seu objetivo de vida inteira, subir a rampa do palácio, mas sobe num caixão, sob a bandeira nacional e com o país todo chorando e sofrendo. Tragédia grega, a brasileira. 21 de abril, o fim do martírio. Morre Tancredo. Depois do enterro, em São João del Rei, Sarney pede um pacto político para governar o país. Quando veio a morte de Tancredo, primeiro veio a perplexidade. Assume o presidente José Sarney, que era o vice. Vice era um pouco aquilo que o Jô Soares falava, né? Vice não é nem nome de rua. De repente, o destino me levou a essa solução, que foi o maior choque que eu podia ter na vida. Calcule o que é às 4 horas da manhã, você ser avisado que vai assumir a presidência de um país do tamanho do Brasil, com os problemas que ele estava tendo, saindo de uma transição democrática e com todos os problemas que nós vivíamos, de natureza econômica, de natureza social e de natureza política. O vice José Sarney assume interinamente a presidência no dia 15 de março. A ditadura entregou a economia desorganizada, do ponto de vista fiscal, muita desordem nas contas públicas, uma inflação alta e o país com uma dívida que não conseguia pagar. Então, eles deixaram a terra arrasada. Uma crise que tinha sido gerada primeiro pelo choque do petróleo, depois pelo alto custo do serviço da dívida. Terceiro, pelos números baixíssimos do PIB e quarto, pelo problema da inflação. E eles agora caíam no meu colo, de repente, sem que eu tivesse uma preparação política para que pudesse resolvê-los. Uma das frases mais impressionantes que eu ouvi foi a seguinte: o maestro foi embora e levou a partitura. Eu era um vice-presidente e não tinha partido político, porque eu estava saindo de uma dissidência, não tinha grande penetração na grande mídia nacional, não tinha apoio de grandes grupos econômicos. Não tinha, evidentemente, o capital político que tinha Tancredo Neves. Ele tinha rejeição de grande parte do universo político, particularmente do PMDB, que era o partido dominante. Porque se, na realidade, eu assumi o governo, o poder ficou com o PMDB na figura de Ulisses Guimarães. Eu tinha quase que certeza que eu era um presidente da República, daqueles que o Brasil tinha eleito destinados a serem depostos. Durante o governo Sarney houve momentos perigosos. Havia gaviões dentro do governo Sarney, havia golpistas dentro do governo Sarney. Entre os cenários, golpe. O que poderia salvar a nova democracia da recessão, do golpe, do retrocesso?